Fique em pé então no seu lugar. Abra comigo na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Primeira carta aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, juntamente com Silvano e Timóteo. Capítulo 1, verso 2. Está escrito: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Amém? É isso. Vamos ler todos juntos aqui? Vamos aqui, olhando aqui para a tela. 1, 2, 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Eu quero que você, com a tua mão no coração ou com a Bíblia no coração, feche os teus olhos. Fale agora com o Espírito Santo de Deus. Peça, porque Ele tem uma palavra dos céus para você, uma palavra revelada que veio diretamente do trono do Senhor. Aleluia, Ele está aqui, vai falar sim ao teu coração. Creio que já tem falado, mas tem algo a mais que o Senhor quer trazer às nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigado porque aqui comigo tem homens e mulheres de Deus, reunidos com o propósito de te buscar, de ouvir a tua voz. Não saímos à toa da nossa casa porque não tínhamos nada que fazer, não. Estamos aqui porque queremos estar no lugar mais importante das nossas vidas, porque damos importância a este momento, damos importância a esta comunhão. Nós ressaltamos que estamos aqui porque fomos salvos por Ti, e nós não abrimos mãos, ó Deus, de ouvir a Tua voz, porque sem ela não temos direção, não temos destino, não temos orientação, andamos desequilibrados, desorientados, mas a Tua voz nos traz para o centro da Tua vontade, e é isso que nos interessa nesta noite. Fala aos nossos corações, nós nos submetemos debaixo do Teu poder, da Tua unção nesta hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Pode se assentar. Só quem está com o coração cheio de expectativa em relação à palavra de Deus, dê um forte aplauso a Jesus nesta hora. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o tema desta noite é quando o evangelho funciona. Vou repetir, o tema desta noite é quando o evangelho funciona. E você vai entender o porquê desse título. Primeiramente, eu quero falar aqui sobre este poder da oração, né? Porque o apóstolo Paulo está fazendo aqui, na verdade, um tipo de oração diferente. Uma oração de gratidão, uma oração de ações de graças. Pare para pensar um pouco comigo. Você já imaginou que toda oração, ela tem um objetivo para que seja alcançado? Quando o objetivo da oração é alcançado, pelo menos aquela pessoa que orou por isso, ela tem o sentimento da celebração, da conquista realizada, que a sua oração foi atendida. Porque quando uma oração é verdadeira, sincera e teologicamente correta, podemos dizer assim, né? Quando ela é respondida, é porque o evangelho está funcionando. Quem está entendendo, diga amém. Então você imagina, o Paulo, ele tinha uma expectativa em relação a todas as suas orações. Se você acompanhar as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre tem uma oração. Oh, igreja de Éfeso, aos Efésios, eu oro, me coloco de joelho diante de Deus, onde toda a família toma o nome, para orar por vós. Na carta aos Colossenses, ele também menciona que está orando por ele. Ele era um homem de oração. Então imagine esse homem, com a mente que ele tinha, com o conhecimento da palavra que ele tinha. Aquilo que saía da boca dele era não era apenas uma verdade teológica, era uma verdade espiritual que ele desejava que acontecesse. Ou seja, o resultado da oração do apóstolo Paulo seria tudo de bom na vida de um crente. Quem concorda comigo, diga amém. Assim também como Jesus orou por nós. E eu tenho certeza que você tem sido alvo de orações, pelo menos dos intercessores desta casa. E também eu tenho certeza que você já orou por alguém. Quando você está orando, você está crendo que o evangelho precisa acontecer, que a engrenagem, olha o símbolo da pregação, uma engrenagem, que a engrenagem tem que girar e tem que funcionar. E esta engrenagem do evangelho é movida pela oração. Quando a oração
está acontecendo, é porque o Evangelho também está acontecendo. O que tem que ser a nossa meta de vida? Que todas essas orações que a gente está conhecendo na Bíblia, na palavra, nós temos que estabelecer como objetivo, que nós vamos viver conforme as expectativas dessas orações, das orações que Cristo fez, porque Jesus orou a nosso respeito também, das orações que o apóstolo Paulo fez. Meu Deus, se acontecer comigo aquilo que Jesus orou, porque Jesus orou por nós, não oro apenas por estes, mas por aqueles que virão. Eu oro não para que os livres do mundo, mas que os livres do mal. Jesus orando por nós. Então, o apóstolo, agora entendendo toda essa verdade, voltando para esta palavra, ele fala assim, no verso 2: sempre damos graças a Deus por todos vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo já está agradecendo porque a oração dele já tinha funcionado a respeito da igreja que estava em Tessalônica. Olha só que interessante. Eu já estou agradecendo. As minhas ações de graças, a minha gratidão é que aquilo que está acontecendo com vocês é coisa boa. Já estou dando graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, porque esta era a visão de Paulo, porque quando o apóstolo orava, o seu clamor era para que o evangelho fosse vivido em sua totalidade e não parcialmente, que fosse vivido por completo e não de forma parcial. Sendo assim, se a oração do apóstolo Paulo em relação à igreja de Tessalônica já tinha funcionado, pronto, nós já temos um objetivo para alcançar. Basta nós sabermos o que aconteceu com o resultado dessa oração, para nós buscarmos viver em nossas vidas. Ou seja, se o apóstolo Paulo orou, aconteceu uma coisa na igreja de Tessalônica, e ele já está agradecendo, é isso que eu quero viver. A palavra está funcionando, eu quero viver a palavra. O evangelho funcionou naquela igreja, então eu quero que funcione aqui também. Na igreja de Atos, na minha vida, na minha família, na tua vida e na tua casa. O evangelho precisa funcionar. Amém? Diga assim comigo: o evangelho precisa funcionar na minha vida. Amém? Glória a Deus. Esse microfone está falhando. Vamos ver se tem algum melhor aqui. Aleluia, glória a Deus. Teste som. 1, 2, testando o som. Esse aqui está melhor. Muito bem, queridos. Então, qual era o testemunho de Tessalônica? Vamos lá? Acompanhe comigo. Então a gente vê que nessa oração de gratidão, o apóstolo Paulo reconhece que a igreja de Tessalônica tinha alguma coisa que estava funcionando. Não era uma fábrica, não era uma orquestra, não era um hospital. Sabe o que estava funcionando lá em Tessalônica? O evangelho na igreja. O evangelho vai funcionar na sua vida em nome de Jesus. Ei, você que está nos assistindo, o evangelho vai funcionar na sua vida. O evangelho já estava funcionando. E olha, e vamos abrir um parênteses aqui. É bem provável, quando você estuda a carta aos Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo tenha escrito essa carta quando ele estava lá na cidade de Corinto. E você sabe que ele conheceu em Corinto, né? A igreja daquela carta, que tinha uma bagunça acontecendo lá. Já falei sobre essa carta em alguma outra pregação aqui. Relacionamentos estranhos dentro da igreja, né? Desvios de conduta sexual dentro da igreja. Ao mesmo tempo estava buscando dom. A ceia era uma bagunça. Uns comiam, outros não. Em nenhum momento o apóstolo Paulo menciona: olha, vocês são melhores dessa igreja, dessa bagaceira que eu estou vendo aqui. Não, ele não comenta isso. Ele não fala: olha, estou aqui numa igreja que é uma bagunça, mas aí está funcionando. Sabe por que ele faz isso? Porque isso é muito interessante. Ele não compara essa igreja de Tessalônica com outras igrejas, fala: ah, vocês são melhores que a igreja de Corinto, vocês são melhores que a igreja de Filipos. Não, porque ele verifica, ele vê, ele destaca que a evolução da igreja dos Tessalonicenses aconteceu por eles mesmos, por aquilo que o evangelho estava produzindo ali. E eu já quero começar a destacar nesta noite que a tua comparação não tem que ser com outro. Você tem que se comparar com você mesmo. O evangelho está funcionando na sua vida? Lembra você em janeiro deste ano, em outubro do ano passado? Lembra você há 5 anos atrás? Ou talvez quando você ainda não conhecia o evangelho? O evangelho está funcionando na sua vida? É necessário nós avaliarmos se está funcionando
particularmente em nossa vida, sem se comparar com o outro. Ah, eu sou mais crente que aquele lá. Eu sou mais crente que o fulano. Ah, eu sou mais maduro que o... Não. Eu quero saber se você é mais crente hoje em relação a você mesmo. Se você está maduro hoje em relação ao teu passado, em relação a você mesmo. Sou hoje mais crente, mais maduro, mais fiel do que eu era ontem? Responda para você mesmo. Será que eu sou mais crente, mais maduro, mais fiel do que eu era ontem? Então essa resposta você tem que dar para você mesmo. O Evangelho precisa funcionar em nossas vidas. E eu quero destacar aqui. Quando é que o Evangelho funciona? O que acontece quando o Evangelho funciona? Em primeiro lugar, nós vamos viver com uma força tríplice de fé, esperança e amor. Repita comigo: fé, esperança e amor. Vá comigo no verso 3. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele estava agradecendo, porque já estava funcionando. Se funcionou, é isso que nós temos que buscar. O quê? Uma fé verdadeira que traz a força para trabalhar. Tem gente que tem fé para ficar descansando. Eu tenho fé, Deus vai fazer por mim, e a pessoa não faz nada. Eu tenho fé, Deus vai trazer as coisas até na minha mão. Não, olha só. O trabalho que resulta da fé. Quem tem fé, tem que resultar em trabalho. Porque trabalho não é maldição. O trabalho entrou no mundo depois que a terra ficou maldita. Não, já tinha trabalho antes. Antes do homem cair, o homem já trabalhava. Porque ele gerenciava o jardim. Pastor, eu queria só viver de sombra e água fresca. Aí até eu, quem não? Não é? Às vezes nós trabalhamos não porque queremos, mas porque precisamos. Há momentos que o seu trabalho vai fazer com que a sua fé produza mais. É a diferença entre profissão e vocação. Hoje eu exerço uma profissão para manter a minha vocação em dia, não é? Eu estava pensando nisso outro dia. Estava lá no litoral, na cidade lá no sul, em Peruíbe. Aí eu passei lá com meu sogro no mecânico, e o cara lá tá trabalhando todo sujo de graxa lá e pra cá. Vem cá que eu vou meu sogro falou: vem cá que eu vou te apresentar um cara bem legal. Ele é pastor também. Eu cheguei lá, o cara mexendo no carro, mexendo no fio. Pensei que era só eu que trabalhava que nem um doido, e tinha que ter a vida de pastor também, né? Porque no mundão, quando você fala o cara é pastor, na cabeça do mundão, na mentalidade coletiva, já é um pastor midiático, um pastor famoso, pastor tá cheio da grana, pastor tá vivendo tudo que eu gostaria de viver. Porque na cabeça do mundo, eles reportam pastores famosos, e não sabe que tem muito pastor trabalhando, ralando de Uber, trabalhando de mecânico, trabalhando como vendedor, como eu também trabalho, e para depois no final de semana exercer a sua vocação. O apóstolo Paulo passou por isso um tempo. Ele fazia tapetes. Ele era, qual o nome? Artesão, é isso? Ele fazia a obra de artesanal. Ele era artesão, fazia tapetes e fazia a obra ao mesmo tempo. Porque há um trabalho que resulta da fé. Então saiba, se você tem fé, algum trabalho vai ser produzido por você. A fé não nos leva para a paralisia. A fé traz movimento. Você vai se movimentar em nome de Jesus. Você não vai ficar parado, não vai ficar preso no deserto. Você não vai ficar na mesmice do dia a dia. Não, a tua fé tem que resultar em trabalho. A fé que produz trabalho. Esta é a nossa tríplice força. Quando o Evangelho funciona, o Evangelho não nos leva para a paralisia. O Evangelho nos leva além para romper limites e faz com que a gente tenha cada vez mais amor. É um amor que produz esforço, que gera esforço. Um esforço que é motivado pelo amor. Deixa o texto aí, o verso 3. O esforço motivado pelo amor. Porque pelo amor, por amor ao Senhor que estamos aqui. Por amor a você
que eu e minha casa, minha família, nós estamos aqui todo final de semana também. Porque é um amor da comunhão que nós saímos daqui abençoados. Amém? É o amor da unidade. E Jesus deixou muito claro também lá nas suas últimas palavras: nisto o mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos... Olha só, o mundo não vai conhecer se vocês são meus discípulos pela sua roupa, pelo seu jeito de vestir, pelo seu cabelo, pelo seu jeito aí de sei lá. Vai conhecer se vocês tiverem unidade, se vocês amarem uns aos outros. É isso, porque assim como eu e o Pai somos um, o desejo do Senhor Jesus é que nós também sejamos um. Vivamos em unidade. É uma motivação que vem pelo amor, o que nos motiva, uma força motriz, o que nos leva a andar mais uma milha, a fazer mais um pouco, a nos consagrar, a orar um pelo outro, a nos esforçarmos, a estarmos um visitando o outro, ajudando o outro, verificando as oportunidades. O que nos faz viver isso? É o amor. Amém? E além disso, nessa terceira parte desta força poderosa, diz aqui que há uma esperança que é sustentada por uma perseverança. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Não esperamos em qualquer um, não esperamos numa força política. A solução da nossa vida não está no sistema financeiro desta terra. A nossa esperança está em Jesus. Aprenda com Ele, mergulhe na verdade dEle, conheça-o verdadeiramente. Ele tem mudado a tua vida, a sua maneira de viver, tem sido o seu melhor amigo, porque a nossa esperança nele vai fazer com que a gente seja cada vez mais perseverante. Esta palavra é daqueles que chegarão até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Esta tem sido a nossa oração, nosso clamor. Estas três virtudes nos manterão em pé até o fim. Lembra daquela carta de Coríntios, no capítulo 13, que fala sobre amor? Que fala ainda que eu falasse a língua dos homens, tal. Como ele termina aquela parte? Falando sobre o quê? Sobre... Não, ele finaliza aqui: olha, no fim haverá o amor, a fé, a esperança e o amor. E acima de todos esses está o amor. Porque vai permanecer no final, quando acabar tudo essa terra, quando explodir tudo aqui, o que vai sobrar? A fé, a esperança e o amor. Então, toma posse dessa força para você continuar, para você ir além, porque se o evangelho está funcionando na sua vida, você precisa estar cheio de fé, esperança e amor. Vamos tomar posse? Erga as tuas mãos ao céu e diga assim: eu tomo posse nesta noite da fé, do amor e da esperança, que essas três virtudes me mantenham em pé até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vejo que esse evangelho também funcionou na igreja que estava lá em Tessalônica, queridos, porque quando eu leio aqui no verso 4 e 5, olha só que o apóstolo Paulo fala, já agradecendo em sua oração, já estava funcionando, ele já estava agradecendo, e isso tem que ser o nosso motivo, a nossa meta. Verso 4: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Ou seja, quando o evangelho funciona, sabe o que acontece? Há uma convicção baseada em fatos, não em teoria. Há uma convicção baseada em fatos. Aquilo que a Grace, quando começou a ministrar sobre a oferta, falou: olha, eu tenho um testemunho para contar. Eu ouvi um testemunho. Eu estou falando isso baseado em fatos. Olha, eu posso orar por você? Você está doente? Eu não vou orar por você porque eu tenho uma teoria, não, porque um dia eu fui curado. Olha, eu posso orar por você para que você tenha uma porta aberta excelente. Sabe por quê? Porque um dia eu estava numa situação difícil e o Senhor virou uma situação, uma chave na minha vida, e aquele cenário de miséria acabou, se encerrou. Eu lembro até hoje que
que eu estava passando por uma situação bem difícil financeiramente, casado, e aí uma porta excelente se abriu para aquele momento, uma solução para aquele momento da minha vida. E isso, vamos fazer a conta aqui, talvez uns 18 anos atrás, aproximadamente 18 anos atrás. Até aquele momento eu nunca tinha dado um dízimo tão alto, que para mim foi uma superação, uma marca onde virou uma chave. Há 18 anos atrás eu entreguei um dízimo ali de R$600. Fui na mão do nosso líder, do nosso pastor. Falei, aqui, bispo, estou entregando esse dízimo aqui. É o maior dízimo que eu entreguei até hoje. Aí ele orou por mim naquele momento. E combinando com algumas coisas que Deus estava fazendo, trabalhando em nossas vidas, nos ensinando, nos mostrando, eu percebi que aquele momento foi um divisor de águas. Então, quando você vive o fato e não a teoria, você pode orar pelo outro sabendo que aquilo é poder de Deus. Você está entendendo isso? Porque aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando nós chegamos até vocês, não foi somente em palavra, mas em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O quanto você está convicto? E a sua convicção está baseada no quê? Porque o evangelho não chega apenas em palavras, o evangelho chega com poder. Então não é uma filosofia. A fé não é uma filosofia, só que ela é uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. Quem já teve aqui experiência com o Espírito Santo de Deus? Levanta a mão. Experiência real. Estou vendo que algumas pessoas não levantaram. Está na hora de você ter uma experiência. Porque se você tiver experiência com o Espírito Santo, aí você não vai fraquejar por qualquer coisa. Você não vai se desanimar, você fica até triste. Mas você você retoma a sua posição. Às vezes você é impactado numa situação que você fica até com medo, mas você se retoma a uma situação na presença do Senhor, porque você lembra que você teve experiência com Ele. É necessário, todos nós temos experiência com o Espírito Santo, baseado em poder e não apenas em palavras. Eu estou te exortando nesta noite. Viva uma experiência com o Senhor, para que a tua fé não seja baseada em teoria, mas sim em fatos, porque assim vai mostrar que o evangelho está funcionando na tua vida. Sabe o que acontece quando o evangelho funciona? Olha só o verso 6. De fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Versos 6 e 7, né? Porque quando o evangelho funciona, sabe o que acontece? Você tem alegria em meio à dor. Eles estavam, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria. Verso 6. E mais do que isso, passaram a me imitar o apóstolo Paulo, porque este é o resultado do evangelho. Mesmo em sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo naquela situação toda, eles tiveram a alegria de receber a palavra. Quando o evangelho funciona, a alegria acontece em meio à dor, e também há um testemunho no meio da luta, porque está escrito aqui, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia. Mas com dor, com luta. Pastor, estou recebendo notícia ruim, notícias que não são boas. Mesmo assim, há uma semente de alegria que vem da palavra. Não é porque a gente é louco, não. Estou dando risada porque está doendo. Não, a gente não é. A gente não gosta de dor, a gente não gosta de sofrimento. Esta alegria é uma alegria que te leva para uma esperança, que mesmo que você passe pela dor, há algo maior que vai te sustentar. Mesmo que você passe por um cenário de morte, há algo maior que vai fazer com que você mantenha em pé. Mesmo que as notícias estejam chegando e elas não sejam boas, saiba que a palavra do Senhor ainda vai gerar alegria na tua vida, porque este pedaço da tua vida não representa o seu todo. Esta parte da tua vida não representa a totalidade da sua história. E os tessalonicenses, mesmo em meio aos sofrimentos, foram renovados pela palavra. E eu quero profetizar, você vai ser renovado nesta noite pela palavra de Deus. Receba este renovo,
porque por causa deste renovo, você vai se tornar até exemplo, mesmo sem querer, mesmo de forma despretensiosa, mesmo assim você vai se tornar exemplo para outros, porque eles não estavam esperando. Assim você se tornar um modelo para todos os crentes. Não era a motivação deles, mas pelo fato deles passarem, mesmo em meio à dor, receber a mensagem com alegria, se tornaram exemplo para os fiéis. Em nome de Jesus, esse é o resultado da palavra, quando nós nos tornamos exemplos para os fiéis, mesmo quando a gente não quer, porque quando o evangelho funciona, a dor não nos paralisa, ela nos amadurece. Amém? Fala assim: quando o evangelho funciona, a dor não vai me paralisar, ela vai me amadurecer. Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Então, queridos, esta palavra é um modelo final de uma oração que já funcionou. Eu preciso olhar para essa oração, porque esta intercessão do apóstolo Paulo foi poderosa, ele já está agradecendo. Então, se ele já está agradecendo e está dando certo, eu quero que isso aconteça na minha vida. E em quarto lugar, quando o evangelho funciona, ele gera um testemunho transformador. Amém? Olha só o que está escrito aqui, verso 8: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, e não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Olha só que interessante. Verso 9: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Olha o resultado poderoso, um testemunho transformador, porque a fé dos Tessalonicenses começou a ficar conhecida em todos os lugares, porque é um testemunho transformador, é uma água viva que não para de jorrar, fluindo, fluindo, fluindo. Este evangelho que foi pregado lá os levou a abandonar ídolos para servir ao Deus verdadeiro. E aqui é um segredo espiritual que eu quero que você preste atenção, porque quando o evangelho funciona, olha só como que é a vitória sobre a idolatria, hein? Quando o evangelho funciona, aquilo que ocupa o lugar de Deus cai por terra. Amém? Pastor, mas não sou idólatra não, não tenho nenhuma imagem na minha casa. Mas será que tem alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus? O que será que está entronizado na sua vida? Isso ninguém mexe. Nessa situação, nem Deus eu quero que coloque a mão. Às vezes a gente não tem coragem de falar isso, mas a gente sabe que é isso que acontece. Por quê? Porque está sendo idolatrado. É o bezerro de ouro, cada um com o seu bezerrinho. Mas quando o evangelho funciona, o que está ocupando o lugar de Deus vai cair por terra. Você fica pensando que o inimigo de Deus é só o diabo, né? Às vezes o inimigo de Deus é entretenimento. Não, eu não abro mão desse meu descanso, não abro mão desse meu sofá, eu não abro mão dessa minha Netflix neste horário, dessa minha série. Não, Deus está querendo o seu tempo também. Não, eu pedi um carro para Deus, coloquei até o selo, propriedade de Jesus, né? Antigamente esse adesivo, né? Ninguém mais coloca mais, né? Propriedade de Jesus. Tem que ter coragem de colocar esse adesivo. Aí o irmão está pedindo uma carona, está passando uma situação difícil, está chovendo, você passa na frente da casa dele, não dá uma carona. Não vai entrar no meu carro? Então arranca esse adesivo, né? Propriedade de Jesus só se for para chegar multa no céu, né? Aí você vai ficar feliz. São os pequenos bezerros de ouro. Nós cantávamos uma canção quando eu era mais jovem do que eu já sou, que ainda sou jovem. Era assim: caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Aí fica, mas quais são os inimigos? São esses bezerros. Tem que cair por terra essa idolatria. A idolatria ao homem, a idolatria à placa, a idolatria à religião, a idolatria à adoração, porque tem gente que idolatra a adoração. Entendeu?
A idolatria, a dor. Tem dor que é conveniente você sentir. E às vezes tem gente que idolatra a dor. Não, vai cair por terra todos os inimigos de Deus. O Senhor é o Deus que salva, cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo ânimo, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Seja curado, sarado pelo poder do Senhor. Nosso Deus é um Deus que cura, salva, santifica e vai te renovar hoje em nome de Jesus. Toma posse desta palavra. O evangelho tem que funcionar na sua vida em nome de Jesus. E eu quero concluir essa ministração dizendo, olha só que ele finalizou no verso 10. Tanto a primeira carta de Tessalonicenses quanto a segunda, praticamente é uma carta, vamos dizer assim, escatológica. Que palavrão que é esse? Escatológica são coisas que falam a respeito do futuro. E estas duas cartas, talvez sejam as cartas mais escatológicas do apóstolo Paulo. Falam da vinda de Jesus, falam de coisas do amanhã. E ele finaliza a primeira parte, já no primeiro capítulo, dizendo o seguinte, verso 10. Final do 9, pois eles mesmos relatam de maneira que vocês nos receberam. E como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olha, quando o evangelho funciona, queridos, quero concluir dizendo, nós temos uma certeza, uma convicção. Mais do que isso, nós temos clareza do nosso fim. Clareza do nosso fim e certeza do nosso destino. Amém? Nós sabemos para onde nós estamos indo, tá, gente? Sabemos o que nós vamos alcançar ainda depois desta vida. Estamos como peregrinos nesta terra. Jesus virá. E eu quero que você saiba que continuo crendo nisso. Porque quando o apóstolo Paulo falou isso, ele está falando uma mensagem verdadeira do evangelho. Não cremos apenas em partes da palavra. Eu creio na totalidade desta Bíblia. E ela fala que Jesus vai voltar. Por isso nós confessamos a ressurreição de Jesus. Por isso que domingo que vem estaremos aqui às 10 da manhã para celebrar a ressurreição de Jesus. Eu acredito na ressurreição. Eu acredito que Ele vem. E ai daquele que não crê. A Bíblia já fala o que está reservado para esta pessoa. É comparado com, olha, um ranger de dentes, de dor, de sofrimento por toda a eternidade. Eu não quero estar lá. Eu quero estar no céu e quero estar com você. Amém? Amém. E nós todos com Jesus. Queremos estar com Jesus no céu. Precisamos manter a nossa esperança firme. Ele vai voltar para nos buscar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ele voltará para nos buscar e nos livrar do juízo futuro, do mal do fim deste tempo. Diga comigo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Por isso eu quero que você tenha esta garantia no teu espírito, que o evangelho não é apenas uma mensagem, é uma vida em movimento, é o poder em ação, é uma esperança garantida, que Ele vem e virá nos buscar. Aleluia. Eu não quero que você se convença pelo medo, mas primeiramente pelo amor de Deus que Ele tem por mim e por você. Nos anos 80 a gente evangelizava muito pela mensagem do medo, né? Olha, o povo tinha medo de ir para o inferno, né? O pessoal, o inferno que tem medo das pessoas hoje. A gente passava um filme, né? Não sei se já que lembra, a gente passava um filme nas praças quando a gente fazia para evangelizar. Era chamado Inferno em Chamas. Era o nome do filme que a gente passava. O pessoal tremia na base e mostrava o inferno, mostrava aquele... Lembro de uma cena que me aterrorizou até hoje. De Pilatos, quando fala que Pilatos morreu comido por bicho,
Então mostra ele sendo consumido por um monte de larvas, começou a aparecer, a corroer a cara dele. Depois aparece o diabo. A pessoa, quem quer aceitar Jesus? Claro que eu quero. E vi aquele povo aceitando a Jesus com medo de ir para o inferno. Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam, pesquisem, mas há uma pregação, uma das maiores pregações também do maior pregador de todos os tempos, que foi Spurgeon, que ele pregou uma vez sobre o inferno. Ele pregou com tanta ousadia que diz que as pessoas naquele lugar, naquela igreja, começaram a se segurar nas cadeiras, que elas estavam se sentindo, estavam caindo, indo para o inferno. Tamanha, não sei o que aconteceu naquele ambiente ali, né? Que eles começaram a se ver indo para o inferno. E eles gritavam de desespero segurando na cadeira. Mas hoje você pode entender primeiramente o amor de Deus, e que Jesus está voltando para nos livrar da ira futura e para preparar para nós uma morada eterna e maravilhosa. Vamos morar com Jesus, sim, porque esta palavra nos leva a refletir que nós não devemos nos comparar com ninguém, mas conosco, com a gente mesmo, e nos perguntar: o evangelho está funcionando na minha vida? Vale a pena seguir com Jesus? Vale a pena você sair desta noite aqui? Eu vou seguir caminhando com Cristo, não vou abandonar não. Eu quero que esse evangelho funcione na minha vida. Eu quero viver esta fé, este amor, essa esperança. Eu quero permanecer em Jesus. Quem deseja permanecer nele, diga amém. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Aleluia. Porque esta mensagem é para mim e para você, para nós nos convertermos de novo. Já sou convertido. Se converte mais uma vez. Aceita Jesus hoje mais uma vez. Deixe o evangelho funcionar na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu caráter, no seu linguajar, no seu relacionamento. Deixe esse evangelho funcionar na tua vida. Aleluia. Eu quero orar com você neste momento, que está aqui comigo. E também você que está nos assistindo, quero orar com todos vocês. O evangelho vai funcionar. Já funcionou lá na Tessalônica, tem funcionado em muitas vidas, tem funcionado na minha vida. Eu quero que funcione na tua vida também hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Começa a falar com o Senhor. Começa a detectar aí algumas áreas que você percebe: olha, preciso que o evangelho atue nessa área. Essa área que ninguém sabe, eu preciso que o evangelho atue nesta área. Funcione nesta área. A palavra do Senhor tem que agir nesta área, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai falando com o Senhor, vai falando com o Espírito Santo de Deus. Quero te dar esse tempo, esses minutos, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estenda tuas mãos para frente. Te espero quarta-feira, te espero domingo pela manhã, te espero fazendo a obra de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, eu estou te esperando para que você faça a obra de Deus. Onde o Senhor te enviar, vai e faça, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu futuro, e você permaneça nesta fé, neste amor e nessa esperança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo de Deus diga, todo o povo de Deus diga, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Deus te abençoe e ótima semana.